Olá, queridos alunos do segundo ano do Colégio Santa Maria de Abreu Lima. Professor Marco Aurélio, e vamos para a nossa terceira aula, a aula 3, sobre titulação. E quando a gente fala em titulação, é quando os solutos, eles irão reagir. Então, por exemplo, toda vez que um ácido reage com uma base, dá como produto sal e água. A dificuldade desse tipo de pergunta é que muitas vezes nós não temos a equação montada e teremos que montar a equação. E outro pré-requisito também para este capítulo é que a gente tem que ficar muito claro que a gente precisa de estequiometria. Então, vamos começar. Bom, então, começando aqui com vocês, quando a gente fala de titulação, a gente vai precisar de dois aparelhos. Esse aparelho aqui que se chama bureta, e o Erlenmeyer. Na bureta, a gente coloca o titulante, a solução que nós conhecemos a sua concentração. E no Erlenmeyer, nós colocamos o titulado, a solução que a gente quer conhecer a concentração. Bom, então, vindo aqui para a nossa definição, e a nossa definição diz o seguinte: é uma operação que consiste, é uma operação de química analítica, então tem uma precisão muito grande, que consiste em adicionar lentamente a uma solução a outra, até o término da reação entre solutos, com a finalidade de determinar a concentração de uma das soluções. O ponto final da titulação é observado por mudança no visual da titulação, como, por exemplo, a mudança de cor, uma turvação, algo macroscópico tem que acontecer, a cor muda. Então, você tem um ácido pingando numa base, e essa base está indicada com fenolftaleína, ou seja, ela está vermelha. Então, quando essa cor vermelha desaparecer, é sinal de que o ácido neutralizou a base. Então, um exemplo de titulação, que é quando os solutos reagem, é quando você tem aqui o HCl reagindo com NaOH, formando sal, NaCl e água. Então, aqui a neutralização, o ácido H reagindo com esse OH da base, vai formar água. O H é o hidrônio, é o que caracteriza um ácido, e o OH é a hidroxila, o que caracteriza a base. Bom, quando a gente fala de titulação, a gente precisa mais ou menos de uma formulazinha que pode nos ajudar. Então, em titulação ácido-base, a gente pode utilizar a seguinte fórmula matemática, onde XA é o número de hidrogênios ionizáveis, por exemplo, H2SO4, H2, então 2. M é a molaridade do ácido, V, o volume do ácido, XB, o número de hidroxilas dissociada, NaOH, então tem uma hidroxila, FeOH3, então tem 3 hidroxilas. M é a molaridade da base e V o volume da base. Então, na bureta, contém um ácido de concentração conhecida, e no Erlenmeyer, que é esse tubo cônico, contém a base amostra de concentração desconhecida. Muito bem. Bom, então, como é um vídeo extremamente curto, a gente vai já entrar nas questões. Só que a gente vai também fazer uma aula de titulação 2. E essa aula de titulação 2, ela vai nos informar como é que vai ficar o gráfico. O gráfico, a curva de titulação, porque a curva ela varia dependendo da concentração e da força. Então, um ácido forte com uma base forte, um ácido fraco com uma base fraca, um ácido forte com uma base fraca, uma base forte com um ácido fraco. Então, como é que varia o S da titulação, tá? Então, a gente vai se ver lá. Mas, voltando para cá, a gente vai aqui para a nossa primeira questão,
E essa primeira questão, ela diz o seguinte: o rótulo de um produto de limpeza diz que a concentração da amônia NH3 é 9,5 gramas por litro. Com o intuito de verificar se a concentração da amônia corresponde ao indicado no rótulo, 5 ml desse produto foram titulados com ácido clorídrico de concentração 0,1 mol por litro. Para consumir toda a amônia dessa amostra, foram gastos 25 ml do ácido. Com base nessas informações fornecidas, qual a concentração da solução calculada com os dados da titulação e a concentração indicada no rótulo é correta? Bom, então, vamos nós aqui para mais essa questão. Então, está aqui a amônia. A amônia vai reagir com ácido clorídrico para produzir o cloreto de amônio. O nitrogênio pesa 14 e o hidrogênio pesa 1. Já que eu tenho 1N e 3H, são 17 gramas para 1 mol. 1 mol é o coeficiente. 1 mol é o número que aqui que vem na frente. Então, você pode fazer mol com massa? Claro que pode. Aqui, ele fornece os dados, a concentração e o volume, para você tirar o volume e fazer a regra de 3 para saber qual é a massa. Então, veja. Ele fala que é 0,1 molar. O que é 0,1 molar? 0,1 mol por litro. 25 ml, que é o volume que ele deu no final, X. 25 vezes 0,1 dividido por 1000 dá 2,5 vezes 10 a menos 3. Mol. Então, aqui ficaria 2,5 vezes 10 a menos 3. Veja, mais uma vez aqui. Então, 2,5 vezes 10 a menos 3 vezes 17 dividido por 1. Regra de 3. E aí você encontra 42,5 vezes 10 a menos 3. Só que, voltando para a pergunta, ele disse que era 5 ml. E, na verdade, você está trabalhando com essa concentração, que você quer ver se bate esse valor, que é litro. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, 42 vezes 10 a menos 3, que foi o valor descoberto na titulação, está para 5 ml, assim como 1000 ml, que é litro, está para X. E aí, abrindo-se e fazendo uma nova regra de 3, você encontra 8,5 gramas por litro, ou dividindo 8,5 por 17, você tem a molaridade, 0,5 mol por litro. Então, gente, se esse valor é 8,5 e esse valor é 9,5, então a concentração indicada no rótulo não está condizente. Então, vocês viram que química analítica, a química da titulação, ela vai exigir que vocês montem a equação, tenham uma noção muito boa de estequiometria. Então, uma revisão prévia em estequiometria, ela é pré-requisito para a gente fazer esse tipo de questão. Então, dá uma printada na tela, tá certo? Printa a tela, vai lá, observa as etapas que foram feitas, essas questões, foram 2 etapas, principalmente essa etapa aqui de baixo, que ela é a que determina tudo, né? O 42,5 vezes 10 a menos 3 está para 5.000, já que é litro, X, e aí você encontra 8,5, ou dividindo por 17 esse valor, você encontra meio mol por litro. Bom, então vamos para a outra. O volume de 25 ml de uma amostra aquosa de ácido oxálico foi titulado, reagiu, né, com 0,2, com um padrão 0,02 mol por litro de hidróxido de potássio. Aqui você tem o KOH, faltou o K aqui. E a titulação alcançou o ponto de equivalência com 25 ml da solução titulante. Assim, a concentração em mol por litro do ácido oxálico vai ser qual? Então, a equação está dada. Aqui está o ácido oxálico com 2 hidrogênios ionizáveis, então é necessário 2 hidroxilas. Então, vamos ver aqui como foi que ficou. Então, aqui está o ácido oxálico, o hidróxido de potássio, oxalato, água. Então, 1 mol está para 2 mols. 1 para 2. E esses dois daqui? Fora. Tá? Cai fora. Então, 1 para 2
Aqui foi a concentração que ele deu e o volume, né? 0,02 molar, significa 0,02 mol por litro. 25 ml, X. Multiplica 25 por 0,02 dividido por 1000, dá 5 vezes 10 a menos 4. Então, clonando aqui, repetindo aqui a equação, você tem 1 para 2, a mesma coisa aqui de cima. 5 vezes 10 a menos 4 para x. Então, multiplica, divide por 2, dá 2,5 vezes 10 a menos 4 mol. E para você descobrir a concentração, você tem que dividir por 25 ml em litros. 1 litro tem 1000 ml. Então, molaridade é o número de mol sobre o volume. O 2,5 vezes 10 a menos 4 dividido pelo volume em litros, que vai dar 1 vezes 10 a menos 2. A resposta dessa é letra C de casa. Então, eu sugiro que vocês anotem os resultados, tá? Anotem os resultados para que você consiga em casa, aí na sua casa, com seu caderno, copiar, refazer, entendeu? Para entender melhor esse assunto. Mais uma. Então, mais uma questão. Então, ele diz: existem diversos tipos de vinagre produzidos, dependendo do tipo de material usado na fermentação alcoólica. Sucos de fruta, xarope, contendo amiláceos hidrolisados. De acordo com a FDA, a definição e padronização de um dos tipos de vinagre são vinagre de cidra, vinagre de maçã, produto obtido da fermentação alcoólica e o subsequente acética do suco de maçã. O vinagre padronizado contém 100 centímetros cúbicos a 20 graus Celsius, 3 gramas de ácido acético. Então, 100 ml tem 3 gramas. 100 ml tem 3 gramas. Com o objetivo de determinar se um certo vinagre corresponde ao padronizado, um técnico recolheu uma amostra de 50 ml desse vinagre, que em seguida foi titulado com 25 ml de uma solução 0,1 mol por litro de soda cáustica, NaOH. Dessa forma, podemos dizer que o vinagre analisado, se comparado ao vinagre padronizado, apresenta um teor de ácido acético de quanto? E o ácido acético ele pesa 60. Então, na própria questão, ele pede que você reaja o ácido acético com a soda cáustica. E é isso aqui que a gente fez aqui, ó, do lado esquerdo. Então, você tem aqui, ó, o ácido acético que tem um hidrogênio ionizado. Hidrogênio ionizável é aquele ligado ao oxigênio. Hidrogênio ligado a carbono não é ionizável. Então, esse reage com essa hidroxila para poder formar água. E um ácido com a base, sal e água. O ácido acético ele pesa 60 gramas e aqui tem um mol. Pode fazer mol em massa? Claro que pode. Você pode fazer o que você quiser dentro da proporção. E aí você tem 0,1 mol está para 1000, já que ele deu 0,1 mol por litro, 25 ml. Se 0,1 está em 1000, 25, quantos mols tem? 2,5 vezes 10 a menos 3. Então, esse valor veio aqui para baixo. Veja, de novo. 60 gramas, 1 mol, 2,5 vezes 10 a menos 3x. Fazendo a regra de 3, deu 0,15 gramas. 0,15 gramas. Agora, voltemos para cá. Veja, são 50 ml. 50 ml aqui. 50 ml. Então, 0,15 gramas, 50 ml. 100 ml, x. 0,3. Por quê? Porque no 100 ml, esse rapaz encontrou quanto no mesmo 100 ml? 3 gramas. 100 ml, 3 gramas. E você descobriu quanto? 0,3. Então, se você tem 3 e 0,3, a concentração que foi descoberta por você é 10 vezes menor. Então, dividir aí 3 por 0,3 para você ver a concentração que vai ser 10 vezes menor, que é gabarito letra A. Muito bem. Então, meus amigos, a gente conversou um pouco sobre titulação. Titulação é quando os solutos reagem, é um assunto que vai necessitar que vocês estudem muito, que façam muitas questões e que tragam as dúvidas para a gente tirar aqui. Até lá.